Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Olé! Dentro de alguns segundos, vou dar mais uma vez a palavra ao sociólogo e comentador Alberto Gonçalves, confesso votante da iniciativazinha libertina, e que nos vai falar acerca de um tiroteio entre grupos rivais, que teve lugar no Centro Comercial Almada Fórum, no passado dia 10 de setembro, e na sequência do qual uma menina de 5 anos ficou ferida num dos seus joelhos. Apesar da notícia ter sido amplamente divulgada nessa altura, é provável que muitos de vocês já não se lembrem dos detalhes, pelo que vou deixar o link ou hiperligação correspondente na descrição deste vídeo. Vou também interromper o monólogo do Alberto aqui e ali, sempre que me parecer pertinente acrescentar ou criticar alguma coisa. Faço notar que eu até gosto bastante do Alberto e considero-o inclusivamente um dos melhores comentadores da nossa praça, pelo que os meus comentários não têm de forma alguma a intenção de o atacar pessoalmente, nem aceitarei que alguém o insulte ou ameace nas caixas de comentários. O meu objetivo é apenas dizer aquilo que ele, estando adstrito ao observador da direitinha, está impedido de dizer. Vamos lá então. Boa tarde, Alberto. Olá, boa tarde, Vanessa. Hoje vamos falar sobre o fim de semana, sobre um tiroteio em Almada. Queres comentar aqui as reações àquilo que aconteceu num shopping de Almada? Sim, aconteceu num shopping de Almada, aconteceu num bar em Setúbal, salvo erro no dia anterior, em que foi morto um funcionário do bar, e aconteceu também, acho que já depois do tiroteio em Almada, num café em Porto Alegre, em que um funcionário também do café foi agredido e teve que ser assistido no hospital. E o que há em comum nisto tudo, para além da violência, é o facto de ninguém nos mídia ter identificado de quem estamos a falar. Não me estou a referir a nomes ou a moradas das pessoas, evidentemente, mas a verdade é que toda a gente sabe e toda a gente percebe que as pessoas envolvidas nestes atos de violência são ciganos. Hoje até custa a sair o nome porque tanto ser reprimido. É um tabu referir que isto é cometido por ciganos. E é um tabu porquê? Em boa parte por boa vontade, não é por má fé, por uma genuína vontade de proteger a comunidade cigana de discriminação. Eu percebo isso, percebo que esse cuidado exista. Agora, esse cuidado não pode ser excessivo ou não pode ir a ponto de parecer que estamos a esconder a notícia ou que estamos a proteger, neste caso, os criminosos, as pessoas os autores destes vários crimes de que falei, que são crimes de que se trata, evidentemente, porque uma coisa é discriminação, mas outra coisa aparentemente oposta, mas depois vai cair no mesmo, é o privilégio. E isso cria, o resultado de uma e de outra coisa é mais ou menos o mesmo. Quando a população, em geral, ou quando a maioria da população reage às notícias sobre 0,5% ou 1% da população, não sei exatamente qual é a percentagem da comunidade cigana ou de ciganos entre os cidadãos portugueses, lembro que são cidadãos portugueses de pleno direito, mas quando a maioria da população vê este tipo de notícias e vê estas notícias com demasiadas cautelas, com demasiados escrúpulos e que não revelam de facto o que se trata, as pessoas começam a sentir o efeito da discriminação aumenta. O efeito da discriminação aumenta porque eu achava muito bem que não se referisse à etnia das pessoas envolvidas se isto fossem casos absolutamente pontuais. O problema é que não são casos pontuais. Eu não faço ideia, o Sr. Dr. André Ventura nunca explicou onde é que foi buscar aquele número de que 15% da população prisional de Portugal era constituída por ciganos, ou seja, uma percentagem muito superior à percentagem de ciganos no grosso da sociedade, não é? Não sei se é verdade, se não é verdade, ele não justificou os dados que mostrou. Mas a verdade é que todos percebemos que há mais ciganos a praticar crime face à quantidade de ciganos que existem em Portugal do que não ciganos a praticar crime face à quantidade de não ciganos que existem em Portugal. Isso é mais ou menos consensual, é mais ou menos percebido por toda a gente. Ou seja, há um problema com a comunidade cigana. E se esse problema for abordado por esta estratégia do escrúpulo e do segredo, esse problema não se vai resolver, esse problema vai aumentar, porque vai permitir, o meu problema não é que chegue a aumento dos votos ou que não aumente os votos, o que vai permitir é que, e o que pode ser grave nisto, para além dos crimes em questão, é que as pessoas tomem a parte pelo todo, que é isso que esta estratégia da ocultação acaba por desencadear. Passa-se a considerar que todos os ciganos são potencialmente criminosos ou criminosos, quando evidentemente isso não é verdade.
Ora bem, o Alberto tem razão em muito do que disse, mas esta sua última tirada é bastante deprimente. É absurdo afirmar que as pessoas vão passar a considerar todos os ciganos como criminosos, ou potencialmente criminosos. É evidente que ninguém pensa em termos tão absolutos, nem mesmo o mais convicto dos racistas. Ainda assim, parece-me evidente que a omissão por parte dos grandíssimos média da identidade étnica destes grupos rivais irá de facto levar, aliás, já está a levar, a um fenómeno de desconfiança e de animosidade crescentes, tanto em relação aos ciganos como em relação aos jornalistas, que são vistos cada vez mais como aldrabões pelo povo português. O qualificativo mais adequado é mesmo este: aldrabões. Meros propagandistas do sistema, cães de fila descarados de uma elite que despreza os portugueses de classe média e baixa e que não se importa que esses portugueses sofram horrivelmente às mãos dos ciganos e de outras minorias, convirá acrescentar, para seu benefício. Benefício das elites, quero eu dizer. É que esta história de tomar a parte pelo todo, usando as palavras exatas do Alberto, tem muito o que se lhe diga. Nós sabemos quanto é que é o todo, pelo menos de uma forma aproximada. O Conselho da Europa estima que a população cigana em Portugal ronda as 52 mil pessoas, fonte ou referência na descrição deste vídeo. Portanto, cerca de 0,5%, meio ponto percentual da população portuguesa total, tal como o Alberto avançou. Mas tão ou mais importante do que o todo, neste contexto, é a parte. E quanto é que será a parte, ó Alberto? Quantos serão os ciganos maus em relação a todos os ciganos? Serão 1% de 52 mil? Serão 10% de 52 mil? Serão 20% de 52 mil? A partir de que percentagem se tornará legítimo tomar a parte pelo todo, Alberto? É que se eu te oferecesse 1 milhão de euros para jogar à roleta russa, ou a outro jogo mortal do género, no qual tivesses apenas 20% de probabilidade de morrer, eu duvido muito que tu aceitasses. O mais certo é que tu não aceitasses, porque a probabilidade de morte, 20%, sendo apenas um quarto da probabilidade de viver e ganhar 1 milhão de euros, 80%, seria ainda assim demasiado elevada para apostares. Por outras palavras, o risco de morreres em resultado de jogar seria demasiado elevado em relação à potencial recompensa. Ora, algo semelhante sucede no caso dos ciganos. Evidentemente, nem todos os ciganos são criminosos, o que é praticamente uma verdade à la Alice. Nunca ninguém disse ou dirá o contrário. Porém, a recorrência de notícias sobre os crimes cometidos pelos ciganos, quase todas as semanas, leva a que o resto da população se aperceba da sua sobre-representação, da sua maior tendência para a criminalidade, comparativamente ao resto da população. Perante a publicação constante de notícias sobre roubos, agressões e homicídios perpetrados por ciganos, muitos dos quais nem sequer levaram à detenção dos criminosos, como por exemplo no caso do homicídio do agente Fábio Guerra, ou daquele rapaz que foi barbaramente espancado em Coimbra e teve que ser sujeito a várias cirurgias de reconstrução facial, links para estes dois casos na descrição deste vídeo, os portugueses percebem que o risco de interagir com os ciganos é demasiado elevado, mesmo que nem todos os ciganos sejam criminosos. E portanto, das duas uma, Alberto. Ou enfrentamos esta realidade, a realidade de que a comunidade cigana é demonstrável e estatisticamente perigosa para o resto dos portugueses, e o próprio Alberto admitiu que há um problema com esta comunidade, apesar de não ter apresentado nenhuma solução concreta para resolver esse problema, ou então assobiamos para o lado e fingimos que tudo se resume à forma como os jornalistas têm vindo a esconder cada vez mais a identidade étnica dos ciganos que cometem crimes. Porque a crítica do Alberto até é válida, muito válida mesmo. Os jornalistas são efetivamente uns grandíssimos por esconderem a identidade étnica dos ciganos das notícias. Mas o receio que o Alberto tem de que os ciganos passem a ser perseguidos pelos portugueses não tem qualquer fundamento. As vítimas aqui são os portugueses, não são os ciganos. Para além de que a lei e as autoridades portuguesas têm sido implacáveis com qualquer português que confronte os ciganos, mesmo em situações de legítima defesa, apesar de ser quase sempre indulgente com a esmagadora maioria dos ciganos que afrontam os portugueses. Não são os ciganos que estão em perigo, somos nós, os portugueses. Quando é que foi a última vez que saiu uma notícia sobre um português ou grupo de portugueses que agrediu um cigano?
E quando é que foi a última vez que saiu uma notícia sobre um cigano ou grupo de ciganos que agrediu portugueses? Pois é. Se em vez do privilégio houvesse não estou a falar agora só dos mídias, estou a falar em geral, mesmo das autoridades, há uma série de questões ligadas à comunidade cigana em que se nota esse privilégio. Nós tivemos nos últimos meses, ao longo do último ano, um ano e tal, aquela questão dos pais de Famalicão que impedem os filhos de frequentar as aulas de cidadania, uma disciplina que não interessa a ninguém, não tem importância nenhuma. E isso deu a polémica que deu. Mas já vimos casos de crianças, de jovens da comunidade cigana, jovens ciganos, que são dispensados de frequentar o ensino obrigatório de todo, não estou a falar de uma disciplina, estou a falar de todo o ensino obrigatório, apenas por respeito aos valores culturais da comunidade em causa e tal, o que eu, em princípio, nem acho necessariamente errado. Agora, é um direito, pelos vistos, que só assiste a membros da comunidade em causa e não assiste a outras pessoas. Isto, neste caso, não tem nada a ver com crimes, é uma outra questão, uma questão apenas jurídica, ou legal, uma decisão de um tribunal, mas que se reflete também nas questões ligadas ao crime. Ou seja, todos ficamos com uma impressão de que os ciganos gozam da possibilidade de fazer coisas que não seriam permitidas sem o devido castigo à grande maioria dos outros cidadãos. E esse sentimento de impunidade da comunidade cigana e de injustiça face ao resto dos portugueses aumenta os sentimentos de oposição à comunidade cigana, ou seja, aumenta os sentimentos da discriminação e, podemos usar a palavra, o racismo. Neste caso pode-se usar a palavra. Não, Alberto, não pode. Racismo é discriminar em função da raça ou da etnia. Discriminar em função do comportamento de um grupo de pessoas não é racismo, mesmo que essas pessoas pertençam todas à mesma etnia. Aliás, nem sequer se trata de discriminar, mas sim o seu exato oposto. Trata-se de exigir que a lei seja cumprida igualmente por todas as comunidades a viver em Portugal. O que é precisamente o inverso de discriminar, porque se trata de tratar todos por igual. Trata-se de exigir o fim de uma forma de discriminação positiva, ou melhor, positiva para os ciganos e negativa para o resto dos portugueses. Isto é, trata-se de exigir o fim da impunidade relativa de que a comunidade cigana vai gozando perante a justiça portuguesa. É deveras lamentável que o Alberto tenha apresentado um exemplo tão certeiro, o do abandono escolar precoce por parte dos jovens ciganos em nome da sua tradição, para depois retirar uma conclusão tão errada. A conclusão de que o tratamento diferenciado dado aos ciganos em detrimento do resto dos portugueses levará ao exacerbamento do racismo, quando a indignação gerada em resultado dessa diferença de tratamento é perfeitamente legítima e até salutar num contexto democrático, não tendo nada a ver com racismo. O racismo entre duas pessoas ou entre duas comunidades não requer a existência de tratamento diferenciado por parte de terceiros. Já a indignação, pelo contrário, e se for legítima, pressupõe a existência de uma injustiça ou arbitrariedade. E é exatamente isso que se passa com o exemplo que o Alberto nos ofereceu. O sistema judiciário e os governantes portugueses só aceitam o abandono escolar precoce por parte dos jovens ciganos, não por parte do resto das crianças portuguesas. Ou seja, a haver aqui racismo, esse racismo seria das autoridades, não dos portugueses. Porque exigir que todos sejam tratados da mesma forma não é ser racista. Pelo contrário, é a negação do racismo, o seu inverso. É apenas ser justo e democrático e exigir o cumprimento da Constituição da República Portuguesa, que estabelece que todos os cidadãos são iguais perante a lei, tendo exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres. O tipo de atitude que se tem demonstrado para com a comunidade cigana é uma atitude que, sendo de cautela e sendo, na maioria dos casos, eu acho que advém de um lugar de bom senso, de cuidado, vem da boa fé, mas que acaba prejudicial aos próprios ciganos. E sobretudo aos próprios ciganos que não estão, que obviamente não se envolvem regularmente ou ocasionalmente em crimes, ou em desacatos, ou em desordens, aquelas situações em que se invade, em que grupos, quando nós lemos que um grupo invadiu a urgência de um hospital e agrediu uns enfermeiros e uns médicos e tal. É uma espécie de linguagem cifrada que permite a qualquer pessoa perceber de que grupos se trata. Quando a linguagem não é cifrada, quando não é assim vaga, é dito de quem se trata. Se um grupo, imaginemos um grupo de adeptos alemães ou polacos que vêm ver um jogo a Portugal e causam aí uma baderna qualquer, são identificados normalmente como tal.
não acho que ser estrangeiro ou ser português neste caso faça diferença. Neste caso, são membros de uma comunidade específica e de uma comunidade específica que devia ser pressionada, através do escrutínio e da sanção, quando se justifica, a resolver também os seus problemas. É uma comunidade que parece viver, ou boa parte dela, o número suficiente de pessoas dessa comunidade parecem promover uma vida fora da sociedade em que se inserem e deviam inserir. Há casos, há situações que envolvem a comunidade cigana e violações da lei, às quais eu até acho uma certa graça, como quando foi durante as restrições da Covid, os ciganos faziam festas que duravam dias e que não havia, e ninguém ousava perturbar-lhes as festas. E esse tipo de desobediência civil, não acho que seja consciente ou politizada ou coisa do género, é apenas eles faziam o que lhes dava vontade de fazer. Nesse caso até tem a sua graça, há uma certa desobediência que não prejudica ninguém e que tem a sua graça. Agora, quando essa inadequação às regras básicas da sociedade, e as regras básicas incluem não agredir pessoas na via pública ou na privada, incluem não dar tiros em shoppings, que por visto tiroteio até feriu uma criança, incluem essas, quando os exageros, quando as violações da lei incluem este tipo de coisas, o caso é mais grave, não é uma simples festarola durante o tempo de confinamento, é uma coisa mais complicada e que convinha ser abordada como tal. Pois é, Alberto. O problema é que uma coisa decorre da outra. Quando uma comunidade inteira decide baldar-se a um confinamento que o resto da população foi obrigado a cumprir, e mais uma vez temos aqui uma diferença de tratamento flagrante por parte das instituições entre a negligência das autoridades para com os ciganos que não confinaram e a intransigência prepotente dessas mesmas autoridades para com os poucos portugueses que se atreveram a violar o confinamento. Eu relembro até aos mais esquecidos que chegou a haver uma carga policial sobre um grupo de manifestantes em Lisboa só porque eles não estavam a usar máscara. Quando uma comunidade inteira decide baldar-se a um confinamento que o resto da população foi obrigada a cumprir, não é expectável que essa mesma comunidade atue de forma civilizada noutros contextos ou situações. Como diz o povo, não podemos ter o sol na eira e a chuva no naval. E ainda por cima, o Alberto está a incorrer no erro de confundir o sol com a chuva. É que o Alberto pode achar giro que os ciganos se tenham recusado a confinar, mas o problema é que eles não se recusaram a confinar por partilharem as reservas do Alberto à ditadura covideira. Eles recusaram-se a confinar porque têm reservas a tudo o que lhes seja imposto pelas autoridades portuguesas. E o civismo, caro Alberto, bem como o respeito pela integridade física do resto dos portugueses, faz parte da longa lista de coisas que os ciganos entendem não ter o dever de observar e que, demasiadas vezes, entendem até como uma afronta à sua cultura sectária e retrógrada. O inimigo do nosso inimigo não é necessariamente nosso amigo, Alberto. Sobretudo quando é inimigo do nosso inimigo um dia, mas aliado do nosso inimigo logo no dia seguinte. Um relógio de ponteiros avariado, isto é, parado, está certo 2 vezes por dia, mas nem por isso deixa de ser um relógio avariado e parado. Dito de outra forma, o boicote dos ciganos ao confinamento covideiro foi apenas o resultado natural de eles boicotarem tudo o que tenha a ver com os portugueses. Excetuando, é claro, o levantamento assíduo das prestações de apoio social pagas com o dinheiro dos nossos impostos. Isso eles nunca boicotam. Também faz parte da sua tradição. Se perceber que há um problema com a comunidade cigana, é mais fácil que esse problema, não digo que desapareça, as coisas não desaparecem por decreto ou por nossa vontade, mas que se atenue, pelo menos. Qualquer pessoa tenha a noção de que quem agrediu ali não foi exatamente a comunidade cigana enquanto um todo vago. Foi um conjunto de indivíduos da comunidade cigana que não respeita a lei. E lá está. Parece haver mais indivíduos dentro da comunidade cigana, uma percentagem maior de indivíduos dentro da comunidade cigana que não respeita a lei, do que a percentagem de indivíduos que não respeitam a lei fora da comunidade cigana. O problema é apenas esse. Se esse problema for abordado, for encarado, for debatido, e sobretudo pelas autoridades, não somos nós aqui que vamos resolver nada, se isso for debatido, a opinião pública é capaz de mudar um bocadinho o foco que tem neste momento, e que é um foco bastante apreciativo face aos ciganos. É evidente que é, e que tem razões de ser. Se isto depois alimenta o populismo, claro que alimenta o populismo,
Não acho é que esse seja o ponto. O ponto principal disto e o mais prejudicial disto, ou os dois pontos principais disto, e que são graves, é o facto dos crimes se repetirem, porque há a noção de impunidade, e do facto de muita gente que é cigana e que não pratica crimes nenhuns é ser discriminada porque fica embrulhado nesta noção vaga destes grupos que atacam e destes grupos que matam e destes grupos que disparam tiros para o ar. Esses é que são os problemas. Se o Chega cresce em função disto ou não cresce em função disso, não devia ser alvo da discussão. Pois não devia ser alvo da discussão, mas acaba por ser inevitável que se torne o centro da discussão quando todos os outros partidos com assento na Assembleia da República evitam mencionar sequer os problemas da comunidade cigana e de outras minorias, volto a sublinhar. E, ao invés, optam por condenar vigorosamente aqueles que, tal como os dirigentes do Partido Chega, denunciam a existência desses problemas. Quem realmente estiver interessado em acabar com o crescimento do populismo, pode fazê-lo muito facilmente, bastando obrigar a comunidade cigana e outras minorias incumpridoras a obedecer à lei, tal como obriga o resto dos portugueses a obedecer à lei. Vitimizar constantemente os ciganos e repetir que nem todos os ciganos são criminosos, como as beatas a debitar Ave-Marias redundantes no Santuário de Fátima, não faz nada para resolver o problema. O problema jamais desaparecerá dessa forma, porque essa forma não obriga os ciganos a alterar o seu comportamento. O que é preciso é diagnosticar o porquê de os ciganos agirem como agem, sem as usuais interpretações, condescendências e distorções neomarxistas. E já agora também neoliberais. E depois, em função do resultado desse diagnóstico, implementar políticas que levem à erradicação dos comportamentos criminosos observados na comunidade cigana, ou, pelo menos, à redução drástica desses comportamentos. Claro que há aqui outra questão que se levanta. Será que isso é possível? Será que a comunidade cigana é reformável e integrável na sociedade portuguesa? Eu apostaria que não, mas não posso dizer mais aqui no YouTube, porque senão apagam-me este vídeo. Além de que não é a mim que me compete descobrir se a comunidade cigana é reformável ou não. É àqueles que acreditam convictamente que os ciganos são tão portugueses como o resto da população, apesar de viverem bem longe dos ciganos e de nunca experimentarem em primeira mão todas as maravilhas e enriquecimentos que eles têm para oferecer ao resto dos portugueses. Enquanto isso não acontecer, e tudo indica que não vai acontecer tão cedo, uma vez que não há vontade política para que isso aconteça, o Partido Chega continuará a crescer, com todo o merecimento, porque é o único partido que, ao menos, vai denunciando o que se está a passar com a comunidade cigana e que, no fundo, todos os portugueses sabem perfeitamente que se está a passar, incluindo os portugueses defensores do multiculturalismo, por mais que os nossos desgovernantes façam por ignorar o elefante na sala. Só mesmo para terminar, Vanessa, ainda há dias o meu amigo, é meu amigo de facto, o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, a propósito destas acusações de que estes grupos que estariam envolvidos na questão do shopping da Almada são ciganos, ele publicou uma série de fotografias de portugueses não ciganos que cometeram crimes. Sim, mas a questão aqui é a estatística, é a percentagem. E é isso que conta e que devia contar e que devia ser discutido, pelo menos. Não devia ser ocultado, porque ao ocultar, isto já aconteceu noutros países, com outras comunidades, com outras minorias, com outras etnias, com outros grupos religiosos. Se se tenta ocultar, se se tenta fingir que não existe ou que não é feito por quem é feito, que os crimes não são feitos por quem os comete, o problema nunca se resolveu por essa via. O problema tende a agravar-se. E receio que em Portugal se agrave, espero bem que não, e não há um conjunto de crimes provocados pela comunidade cigana que deixe o país em polvorosa, com certeza, felizmente. Agora, que há uma tendência para que uma boa parte dos crimes ou dos desacatos em Portugal tenham essa origem, e isso é que convinha, em vez de esconder, convinha assumir. E fica aqui a tua posição sobre isto, Alberto Gonçalves. Até amanhã. Até amanhã, Vanessa. Até amanhã, Alberto e Vanessa. E não se esqueçam de abraçar um ciganito ou ciganita no caminho de regresso a casa, só para porem um bocadinho dos vossos corpos onde têm a vossa boca e mostrarem que acreditam mesmo que nem todos os ciganos são maus. Como assim não? Não fica a caminho? Que pena. 52 mil ciganos em Portugal e não parece haver nenhum que viva perto de quem realmente gosta deles. Que infelicidade.
Deve ser por isso que eles estão sempre a cantarolar aquelas músicas tristes deles. Ela diz que gosta de mim, mas depois nunca aparece, Agora a sério, reparem no seguinte, caros subscritores. O Alberto Gonçalves é um dos comentadores mais politicamente incorretos que podemos encontrar em todos os grandíssimos média portugueses, sendo um dos poucos que se atreve a tocar no tema melindroso dos ciganos, tema de que praticamente todos os jornalistas fogem. Mas nem mesmo ele, parece ser capaz de avançar uma solução para o problema. Porque, repito, não basta observar que os ciganos cometem mais crimes do que o resto dos portugueses. Nem é suficiente apontar que os jornalistas estão a omitir cada vez mais a identidade étnica dos ciganos criminosos. O que é realmente preciso é avançar uma solução para o problema da sobre-representação cigana na criminalidade. E não parece haver ninguém, rigorosamente ninguém nos média-tugas, não confundir com portugueses, faz favor, que isso é outra coisa, ninguém nos média-tugas capaz de fazer isso. Porque, quanto a mim, a solução para a questão cigana é muito simples. Primeiro, é preciso chamar os bois pelos nomes, isto é, identificar todos os ciganos criminosos como ciganos, não como indivíduos, ou como feirantes, ou como familiares, ou como membros de um clã e afins. Segundo, é preciso que a justiça castigue os crimes cometidos pelos ciganos exatamente da mesma forma que castiga os crimes cometidos pelo resto dos portugueses. Isto é, exatamente com as mesmas penas para os mesmos crimes e sem os habituais relativismos e condescendências aplicadas aos ciganos. E terceiro, é preciso punir os juízes que derem aos ciganos um tratamento diferente daquele que é dado ao resto dos portugueses. E, sobretudo, perceber o porquê de esses juízes terem um critério para os portugueses e outro para os ciganos. É por viés ideológico? É porque alguém os nomeou para esse efeito? É que é preciso esclarecer isto. Infelizmente, nada disto vai acontecer. Sabem porquê? Porque tanto o PS como o PSD preferem que os ciganos continuem a viver à margem da sociedade. Porque isso faz com que os ciganos continuem dependentes do Estado Social e, concomitantemente, mais inclinados a votar em quem lhes quiser dar cada vez mais subsídios. É um círculo vicioso que só será quebrado quando elegermos pessoas dispostas a obrigar os ciganos a trabalhar como o resto dos portugueses e a prendê-los caso se recusem a fazê-lo. Até lá, este forrobodó mediático circense em torno dos ciganos vai continuar, tal como os crimes cometidos pelos ciganos contra os portugueses vão continuar. Porque onde não há responsabilização e consequências, as pessoas não têm motivos para alterar a sua conduta. É tão simples quanto isso.